Olá, amigos, amigas, estamos começando o nosso momento de estudo do compêndio da doutrina social da Igreja. Estamos no número 50, que fala da Igreja, que é anunciadora do reino de Deus. E como que ela anuncia o reino de Deus? Diz o número 50, difundindo pelo mundo os valores evangélicos. Esse número 50 salienta que esses valores evangélicos não estão presentes só dentro da igreja, mas estão presentes também em outros grupos, que às vezes não partilham da nossa fé, ou às vezes não têm nenhuma fé, talvez até mesmo são ateus declarados, mas, no entanto, têm esses valores. O amor aos pobres, a justiça social, a igualdade, a fraternidade, querem tudo isso. O São João 23, na parte em terres, capítulo 5º, número 157 e 158, exatamente ele vai falar que nós podemos sim trabalhar junto com essas pessoas, associar-nos a elas para buscar esse mundo que nós também queremos e que eles também querem. São as chamadas pessoas de boa vontade. Não partilham da nossa fé, no entanto, querem o mesmo que nós. Esses valores evangélicos, portanto, presentes também nesses grupos que buscam esse mundo melhor. E aqui o número 50 vai dizer que a igreja, ela não se confunde com a comunidade política. A igreja não se confunde com a comunidade política. Comunidade política aqui, compreendida como sendo o Estado. Diz aqui, a comunidade política e a igreja, no próprio campo, são efetivamente independentes e autônomas, uma em relação à outra. E de diferentes modos estão a serviço dos seres humanos. Traz aqui uma citação da Gaudium et Spes, que é um documento, uma constituição pastoral do Concílio Vaticano II. Tanto a comunidade política quanto a igreja, cada uma tem a sua legítima autonomia, são independentes entre si e ambas, cada um a seu modo, diz aqui, e no seu próprio campo, contribuem para o bem das pessoas, para o bem dos seres humanos. E diz aqui que pode-se afirmar que a distinção entre religião e política e o princípio da liberdade religiosa constitui uma aquisição específica do cristianismo, de grande relevo no plano histórico e cultural. Esse tema é muito atual e é muito importante quando a gente fala de religião e política, porque hoje quer-se fazer um uso religioso da política. E vamos procurar compreender bem isso aqui. Aqui é o compêndio afirma que o maior ganho que nós tivemos foi exatamente a separação entre religião e Estado. Religião e Estado. São duas autonomias, são duas esferas independentes entre si. Nós não queremos um Estado cristão. O Estado é laico. O Estado é laico, tem a sua autonomia, o que não significa dizer que ele é ateu. Deve contemplar todas as religiões, valorizar todas as manifestações religiosas, mas o Estado em si é laico. A religião, ela não é política. Deve sim orientar o compromisso dos seus cristãos, o compromisso dos fiéis, mas a religião ela não é política. Ela tem um fim espiritual, ela tem um fim transcendente. Então vejam, o Estado é laico, a religião é transcendente. No entanto, ambos, tanto o Estado quanto a religião, contribuem para o bem dos seres humanos. Eu sempre gosto de usar um exemplo para a gente visualizar um pouco isso. Vamos imaginar uma estrada de ferro. Vamos imaginar uma estrada de ferro. Os dormentes da estrada de ferro. Aí temos aqueles binários sobre esses dormentes. Esses binários que estão sobre
a estrada de ferro. Cada um tem a sua altura, cada um tem a sua espessura, ali os dois binários, a sua altura, a sua espessura, estão de acordo ali os dois, mantém uma distância entre eles e sobre esses dois binários o trem desliza. Se de repente um desses binários quer ser maior do que o outro, ele pode descarrilar o trem. Vamos imaginar, nessa imagem da estrada de ferro, as relações entre religião e Estado. Cada um são desses dois binários. Cada um tem a sua competência. Um não pode querer ser maior do que o outro. O Estado não pode querer ser maior que a religião e dominar a religião e acabar com a religião. Não. A religião não pode querer ser mais que o Estado, dominar o Estado e etc. Não. Cada um tem a sua legítima autonomia. Quando um dos dois quer ser mais que o outro, quer se sobrepor ao outro, o trem da sociedade pode descarrilar. Então vejam que a gente precisa compreender bem essas relações entre religião e Estado, que se dão em nível institucional. Hoje nós estamos querendo fazer partidos católicos, vereadores católicos, deputados católicos, bancada católica. Nós não queremos nada disso. Nós queremos vereadores, deputados, senadores, governantes éticos, que vivam os valores evangélicos, éticos, pessoas éticas, que vivam os valores evangélicos no mundo da política. Nós não queremos dominar a política, colocando pessoas de igreja para prefeito, para senador, para deputado, para presidente, para governador, enfim, nos diversos âmbitos do mundo político. Nós não queremos dominar a política. Nós queremos levar para a política os valores evangélicos. Aqui está a missão do político cristão, do político que se baseia no reino de Deus, nos valores evangélicos, como acentua tanto esse número 50 do compêndio. Portanto, uma coisa é a relação entre religião e Estado. Se dá no nível institucional, como os binários de uma estrada de ferro, cada um com a sua legítima autonomia, sem que um deva interferir no outro. Outra coisa são as relações entre fé e política. Aqui nós estamos falando mais no nível motivacional, isto é, a fé nos leva a buscar o melhor para os outros, porque a fé sem obras é morta, diz a Epístola de Tiago. Portanto, a fé nos leva ao bem comum, a fé nos motiva para buscar o melhor para a sociedade, para o mundo, para o ambiente que a gente vive. A fé nos leva a tudo isso. A fé nos leva para a política. Mas vejam, no nível motivacional. E qual é a diferença de um político movido pela fé e um outro político que também busca o melhor, busca uma sociedade mais justa? Qual que é a diferença? A diferença é que, no nosso caso, de cristãos, nós temos um adicional que é o mandamento de Jesus. Nós estamos ou batalhamos por um mundo melhor, não simplesmente por motivos éticos, não somente por motivos filantrópicos, mas nós buscamos um mundo melhor por causa do mandamento de Jesus. O único mandamento, aliás, o mandamento da caridade. E é por isso que a igreja sempre afirma que a política é a forma mais exigente de se buscar e de se viver a caridade cristã. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele vai dizer que nós temos o amor, ou a caridade, o amor ilícito, que é aquele amor, aquela caridade que se dirige às pessoas individualmente consideradas, um amor que se dirige a cada um,
E nós temos um tipo de amor que ele chama de amor imperado, que é aquele amor que se dirige ao conjunto da sociedade. Aqui o Papa Francisco retoma um ensinamento, inclusive, de Santo Tomás de Aquino. O amor ilícito, que é esse amor dirigido a cada um individualmente, dar um prato de comida para essa pessoa que está sofrendo, etc. E o amor imperado, que é lutar para que tenhamos agricultura familiar que promova uma agricultura sustentável, alimento para todas as pessoas. Esse é o amor imperado. Talvez para dar um outro exemplo, vamos dar o exemplo de São Cristóvão. São Cristóvão carregava um por um no seu ombro, atravessando um rio. Esse é o amor ilícito, que se dirige a cada um. Mas, se o São Cristóvão construísse uma ponte, poderiam passar muitas pessoas de uma só vez, poderiam passar automóveis, poderiam passar muitos tipos de veículos. Esse é o amor imperado. Enfim, veja, portanto, essa distinção do número 50, né, entre religião e Estado. Cada um com a sua legítima autonomia, que deve ser sempre respeitada e promovida. Ambos estão a serviço da pessoa, que é o centro, afinal, de tudo. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.